vamos seguir com mais uma aula de História com o professor Daniel Burlamac. E aí, como a gente está vendo, né, a gente está dentro da Idade Moderna, mas pensando aí aspectos da história do Brasil, ok? Então, vamos seguir aí ainda dentro, né, da unidade 2, Descoberta de Outros Mundos. Tema 2, Impérios Ultramarinos e as Colônias da América. Isso é uma parte 3, e essa parte 3 chama-se o Açúcar do Nordeste e o Ouro de Minas, ok? Então, vamos seguir, vamos dar uma olhada no quadro, e aí a gente volta com resolução de questões para você. Vamos seguir para o quadro. Vamos falar do ciclo da cana-de-açúcar e do ouro, também no Brasil colonial, a gente falar que esses dois ciclos econômicos, né, eles acabaram por gerar sociedades com particularidades, algumas diferenças, algumas semelhanças, né? Por isso nós falamos da sociedade açucareira com a cana-de-açúcar, tá bom? E a sociedade do ouro, tá ok? Isso no século XVIII, ok? Então vamos aqui pensar primeiro a questão lá da cana-de-açúcar entre o século XVI e o século XVII. Então a cana-de-açúcar ela começa, né, a ser introduzida porque observa-se, né, que o território, né, a terra, as condições geográficas, elas eram favoráveis à implantação da cana-de-açúcar na América Portuguesa, ok? Então a cana-de-açúcar ela começa ali a substituir gradativamente, né, não de uma forma rápida, a questão da extração do pau-brasil, ok? Porque em outras regiões os portugueses já tinham conhecimento, né, já tinham aí as suas plantations, né, vamos dizer assim, açucareiras, né, já que a cana-de-açúcar ela obedece àquele critériozinho, aqueles elementos do sistema de plantation que nós falamos na parte 2 do nosso tema. Ok? Bom, então a cana-de-açúcar, já experimentada lá pelos portugueses, né, em outras regiões, como a gente já falou aqui, ela começa a ser introduzida aí no século XVI ao século XVII, concretizando, efetivando aí a colonização do Brasil, ok? Então, desse modelo aí da cana-de-açúcar, nós vamos ter aí uma sociedade açucareira, ok? Então nós colocamos aqui uma pirâmide, né, para a gente representar como é que estava organizada aí essa sociedade dita açucareira. No topo da nossa pirâmide, nós temos aí o senhor de engenho e sua família, né? O senhor de engenho, aquele rico, né, grande fazendeiro das canas de açúcar, das fazendas de cana de açúcar, e a sua família, o dono do engenho, né, o local apropriado para o refinamento lá da cana de açúcar, ok? Então nesse topo aí a gente tem o senhor de engenho e a sua família, e compondo, né, vamos dizer assim, o segundo grande patamar dessa pirâmide social, a gente tinha lá os escravos, os dependentes, né, ou seja, aqueles indivíduos que estavam ali na fazenda, com o senhor de engenho, podia prestar ali algum trabalho, mas não era escravo. E os agregados, esses aí também eram aqueles elementos que ficavam agregados, né, como o próprio nome já diz, unidos, né, à família do senhor de engenho, que também poderiam ser trabalhadores livres, né, e que tinham uma certa relação de dependência com o senhor de engenho, por exemplo, o capataz, né, aquele indivíduo que servia para fazer favores, né, trabalhos extras, né, na fazenda do senhor de engenho. Então tá aí essa sociedade açucareira, né, que ela obedece aí algumas características, né? É uma sociedade que vai ter aí nessa sua grande dicotomia, né, uma sociedade baseada em senhores e escravos. Quem não era senhor podia ser um trabalhador livre, mas na maioria das vezes pertencia ao grupo dos
escravos. Então a gente tinha aí essa dicotomia, tá bom? Essa divisão aí dessa sociedade, né? Senhores, escravos, né? E aí as características que obedecia aí a essa sociedade do tipo açucareira, primeira grande característica era o ruralismo, né? É a zona rural, vamos dizer assim, né? O início desse Brasil colonial. É a zona rural, o ruralismo. É na zona rural, onde está o senhor de engenho, a sua família, as fazendas de cana-de-açúcar, tá ok? E aí o patriarcalismo. O que significa isso, né? Tem a figura de um patriarca, que é o senhor de engenho. É ele lá o chefe, né, da família, e é ele também que concentra ali toda a questão do poder, vamos dizer assim, na família. As decisões partem do senhor de engenho, uma sociedade patriarcal. É a figura do pai, do homem, né, que vai determinar como a sociedade ela iria se comportar, ok? Então você tem a figura aí desse homem, né, o senhor de engenho, um patriarca, como se fosse ali a grande liderança dessa sociedade. Basta você olhar aí para a nossa pirâmide, né, como é que ela está dividida. Quem está logo no topo, quem é? O senhor de engenho. Depois vem a sua família. E aí, os demais componentes da sociedade, a sua ação. Já temos aí ruralismo, como característica dessa sociedade açucareira, patriarcalismo e a característica aí dominante, né, a estratificação social. Ou seja, né, uma sociedade dividida em estamentos, uma sociedade dividida, está aí de novo, né, a divisão. Ou você pertencia, vamos dizer assim, entre aspas, né, um grupo mais nobre da sociedade. Tem até uma questão aí que a gente vai resolver que toca nesse ponto, nessa nomenclatura nobre. Ou você fazia parte desse outro grupo aqui, escravos, dependentes e agregados. Uma sociedade dividida. Falar em uma sociedade estratificada é falar de uma sociedade desigual. Nem todos os privilégios, nem toda a riqueza estavam para todos. Está aí, né? O grande concentrador aí dessa riqueza aí é o senhor de engenho e sua família. Então isso aí marca, né, as características dessa sociedade açucareira. Aí eu estou colocando para você alguns pontos para a gente perceber aí sobre a questão dos escravos, ok? Aqueles lá vindos, né, do tráfico negreiro, aqueles lá comprados na África e transformados em escravos. No Brasil, esse comércio, esse Brasil colonial, esse comércio ele ia se aprofundando, o comércio de escravos, porque no Brasil o escravo ele poderia ser vendido, ele tinha um valor, né? Nós vamos dar um exemplo daqui a pouco também dos anúncios, né, de escravos. Vamos dar um exemplo aqui do anúncio de fuga de escravo. Aí você vai perceber ali que há uma compra desses escravos, né, uma compra e venda, uma dinâmica nesse sentido, através desse anúncio que a gente vai perceber aqui. O escravo ele podia ser vendido, mas além de ser vendido, ele podia ser alugado. Existia lá a figura do escravo de ganho também, né? Então o escravo ele podia até mesmo ser alugado. E ele podia, já que ele era vendido, né, ele podia ser comprado. Ele tinha um valor. Então o escravo aí, ele era muito mais tido, né, como uma coisa, ele era coisificado. Ele se tornava um objeto. E a sua humanidade ela era completamente o quê? Ignorada, né? Retirada. Então essa era a visão que o colonizador tinha dos escravos, ok? E aí, diante dessa opressão, porque o trabalho escravo ele se tornou, né, desde a origem da escravidão, o trabalho escravo ele é um trabalho opressor. Ele oprime, né, o indivíduo, né? A expectativa de vida de um escravo desse no Brasil colonial era curtíssima. 18 anos, muitas vezes, esse escravo já podia ser considerado já um velho, né, um sobrevivente, porque as condições elas não eram nada fáceis, né? A travessia da África até o Brasil já era uma questão mesmo de sobrevivência. Nem todos aguentavam, nem todos resistiam, muitos morriam no próprio navio, tá bom? Não aguentava lá a viagem.
E no Brasil não era diferente, né? Eles eram submetidos a castigos físicos, né? Aos mais variados tipos de tortura que a gente conhece, né? Os vários relatos. E aí, com tudo isso, sobrou o quê, né? Sobrou a resistência para esses escravos, né? De a forma deles dizerem não à escravidão. Muitos tipos de resistência, né? Por exemplo, aí a gente pode citar como a mais conhecida a fuga, ok? Era muito comum aí os escravos fugirem, né, das fazendas, dos domínios dos seus senhores. E esses escravos, uma vez fugidos, se refugiavam onde? Nos quilombos, né? Os quilombos eram lá as comunidades aonde estavam ali reunidos, né, agregados, esses escravos que fugiam dos seus senhores. O quilombo mais conhecido lá era o quilombo dos Palmares, né, que tinha a figura da liderança do Zumbi, um escravo-chefe, que resistiu bastante, né, à opressão desses senhores de engenho, né, desses colonos de uma forma geral. Então, os quilombos. Além disso, né, tem um outro tipo de resistência aí também que a história, né, foi conseguindo registrar ao longo do tempo, né, que era a questão do próprio suicídio. Muitas vezes, né, esse escravo ele se sentia mais liberto com a morte, né, do que continuar sendo subjugado pelos seus senhores. Ok? Então a gente tem aí a fuga, a gente tem o suicídio e a gente também tem a luta, né, o enfrentamento, né, corporal mesmo dos africanos contra os seus senhores. Então aí nós temos essas formas de resistência, tá bom? E aí a gente vai perceber daqui a pouco em questões, né, como é que está essa questão do trabalho escravo em pleno século XXI, certo? No Brasil do século XXI. Será que isso aí acabou, se foi encerrado lá com a Lei Áurea, né, do final lá do século XIX, ou não? A gente tem aí algumas permanências, a gente vai também tentar identificar isso daí. É uma herança, assim como também a questão do preconceito dito racial, em pleno século XXI, ainda é uma herança grande, né, desse momento aí do Brasil colonial. Mas isso daí a gente vai ver em formato de questão. O que interessa agora para a gente aqui também é falar desse outro tipo de sociedade, que é a sociedade do ouro, tá bom? Isso daqui já no século, olha só, no século XVIII, basicamente aí na região das Minas Gerais, é por isso que recebe esse nome, né? Um local onde é encontrado aí, lá no século XVIII, né, com, vamos dizer assim, a colaboração, o empenho lá do movimento de bandeiras que a gente falava em aula anterior, né? Tinha uma chamada bandeira de prospecção, e essa bandeira era a busca dos metais preciosos. No século XVIII a gente tem aí o começo disso, né? O desenvolvimento da sociedade do ouro, tá bom? Isso no século XVIII. A principal diferença aqui é que se na sociedade açucareira a zona é rural, aqui começa-se a se desenvolver a zona urbana, as cidades, ok? E veja aí você como a gente tem uma maior estratificação social. Mais grupos sociais pertencem aí à tal da sociedade do ouro, né? Uma coisa interessante para falar ainda aqui na sociedade açucareira, retomando um pouco, né? Que na sociedade açucareira, a ascensão social, ou seja, né, quem era escravo, dificilmente, não era impossível, né, ascender ao primeiro estamento aqui, vamos dizer assim, né? Podia até ser liberto, mas o enriquecimento era uma coisa um tanto mais difícil, não era impossível. Com a sociedade do ouro, nessa mobilidade social, essa ascensão social, ela era um tanto mais favorecida, ok? Então nós temos aí no topo da sociedade do ouro os mineradores ricos, as autoridades, um grupo intermediário, né, que eram os pequenos mineradores, os comerciantes, os tropeiros, né, aqueles que viviam lá a procurar a questão lá do ouro, os soldados, padres e profissionais liberais, né, advogados, médicos, né, e uma terceira camada ainda existente aí, que era a camada dos
escravos, porque até o final do século XIX, basicamente, né, até ali um pouco antes da última década do século XIX, o Brasil vivia a escravidão. Então tá aí a Sociedade do Ouro para você, né, o próximo ciclo econômico, né, que vai gradativamente substituindo a economia açucareira. Não é que ela vai desaparecer, mas aí com a descoberta do ouro, né, todas as atenções se voltam, né, para a busca e a extração desse metal precioso, que já era uma coisa cobiçada, tão esperada pelos portugueses ainda lá no início da colonização, né? Só vem alguns séculos depois esse metal precioso para eles que tinha um valor imenso, que era o ouro, ok? Então tá aí para você, Sociedade Açucareira, Sociedade do Ouro, e vamos ver isso em formato de questões também, que é o que nos interessa de perto. Então vamos aí de questões extras, né? Extras, sempre lembrando, né? Extras, apostila, né? Na apostila sua você tem questões que você deve ficar à vontade para resolver elas, conferir lá os gabaritos, que já está presente, né, na própria apostila, mas também ficar de olho aqui nas nossas questões extras, né? Questões essas que aparecem dos nossos assuntos estudados em provas pelo Brasil, ok? Então vamos aí com a questão 01 no seu slide 1, e essa questãozinha vem de uma prova muito interessante, uma prova voltada, né, para a educação de jovens e adultos, tá bom? A provinha do ENSEJA, né, que é um exame, né, de competência de certificação para a educação de jovens e adultos, tá bom? Isso do ano de 2019. E lá no ENSEJA eles perguntaram, pequeno ou grande, estável ou de vida precária, em qualquer região em que existisse a escravidão, lá se encontrava o quilombo, como elemento de desgaste do regime servil. O fenômeno não era circunscrito a determinada área geográfica, ele aparecia onde quer que a escravidão surgisse, né? Então aí é do livrinho, né, Rebeliões da Senzala, um livro de 1988, tá bom? Da autora Moura, ok? Da autora Moura, Rebeliões da Senzala. Bom, então considerações aí para esse pequeno texto que se apresenta na nossa questão para a gente. Está falando então aí do quilombo. Você estava tentando a explicação, você viu que o quilombo é aquela comunidade aonde estão lá reunidos, né, vamos dizer assim, os escravos fugidos, okay? Que optaram pela fuga e aí se agregavam, se reuniam nessa comunidade chamada quilombo, mais conhecida aí o quilombo dos Palmares. Então, a nossa questão fala de um tipo de resistência à escravidão, que era a fuga, e a fuga aqui voltada, né, com direção ao quilombo, tá certo? Então, uma outra consideração aqui que ele fala importante é, lá se encontrava o quilombo como elemento de desgaste do regime servil. Regime servil aqui, nesse sentido, está falando do regime escravocrata, tá bom? Do regime de escravidão. Servil aqui é nesse sentido, para a gente aí não se perder com as palavras. Então ele está dizendo que ele aparecia em determinada área geográfica, né, sendo pequeno ou grande, aonde a escravidão estava presente, que isso era praticamente no Brasil todo, né, ali estava presente o quilombo. É isso que ele está falando para a gente aqui. Mas ele quer saber, no Brasil, até o final do século XIX, a forma de organização descrita no texto expressava aí ele diz na letra A superação dos conflitos étnicos, né? Não era isso aí que os quilombos, né? A função dos quilombos, superar esses conflitos étnicos, né? Não, aqui era mais no sentido mesmo de escapar do conflito, no sentido do conflito senhor-escravo, ok? Mas esses conflitos étnicos aí, eles só se aprofundaram no século XIX, não só no Brasil, mas no mundo todo, ok?
principalmente no resto do mundo, né? No Brasil a gente vai ter aí, na verdade, uma marginalização, vamos dizer assim, no pós-abolição, dessas etnias africanas, né? A gente vai ter uma certa marginalização desse escravo que vai conseguir a sua liberdade, mas isso daí já com a questão da abolição. Aqui nesse momento mesmo é escravidão, ok? A letra B, valorização dos processos de alforria, né? O que é a alforria? A alforria é a liberdade. Uma das formas desse escravo conquistar sua liberdade era através da compra de um documento chamado carta de alforria. Essa carta de alforria era como se fosse ali um certificado em que dizia que o escravo, a partir daquela data, ele estava liberto. Era fácil comprar essa carta de alforria? Não. Né? Ela podia levar praticamente a vida toda desse escravo para ele conseguir alguma coisa, algum rendimento para poder comprar essa alforria. Ou ele comprava, ou essa alforria também ela poderia ser dada pelo seu senhor. Mas isso também era assim uma exceção, não era a regra. Então não era muito fácil conquistar essa alforria, né? Essa declaração de liberdade. Mas está falando disso daí no texto, né? Está enfatizando essa valorização dos processos de alforria? Não. Ela está mostrando aí uma outra realidade. A letra C, resistência à condição de cativo. Aí sim fica correto o que ele quer saber da gente, né? Está falando disso. O quilombo, ele era uma forma de resistência à condição de cativo. Cativo aí significa a condição de ser escravo, tá bom? É isso que ele mostra aí pra gente no nosso texto da questão 01. A letra D, falsa, né? Oposição aos privilégios aristocráticos, né? Esse escravo não estava preocupado com a criticar, vamos dizer assim, né? Esses privilégios, né, que essa dita camada aristocrática e dona de terra tinha. Não, ele estava mais preocupado era com a sua liberdade, né? Esse dono de terra, ele podia ter o privilégio que ele tivesse, mas para o cativo, o interessante é que ele fosse o quê? Liberto. Era isso que interessava para ele, era a liberdade, tá bom? Portanto, a sua questãozinha 01 do seu slide 1 responde corretamente a letra C, resistência à condição de cativo. A questão 02 do seu slide número 2 vem do mesmo ano de 2019, da mesma prova do Enseja, e aí ele quer saber da gente. Temos um grande desafio: construir uma sociedade igualitária em termos raciais, em que o preconceito não opere em nenhum nível das relações intersubjetivas. E nessa tarefa, precisamos nos orientar por uma ética da responsabilidade, que considera as consequências das ações propostas. Onde é que está isso daí? Está no O Drama Racial de Crianças Brasileiras, Socialização entre Pares e Preconceitos, uma publicação aí do ano de 2006. Então ele quer saber da gente. Quanto ao desafio apontado no texto, uma de suas origens olha, ele diz que é um desafio, né? Qual o desafio? O desafio é construir uma sociedade mais igualitária, não só do ponto de vista econômico, né? Aqui ele aponta mais o termo racial, da igualdade racial, né? Que a gente acabe com o preconceito. E aí a nossa questão quer saber, de onde é que vem essa herança preconceituosa, dessa segregação racial, de ver o outro que tem uma cor diferente, né, da sua, como um elemento inferior, pensando na questão do Brasil. Então ele quer saber isso, né? Quanto ao desafio apontado no texto, uma de suas origens é a letra A, diferença cultural entre as regiões. Não necessariamente, né? Não necessariamente aí tem a ver com essa origem, né? Porque a gente tem pessoas afrodescendentes em todo o Brasil. Algumas concentradas em maior número em algumas regiões e outras nem tanto, mas estão disseminadas no Brasil. A letra B, prática religiosa de origem europeia, né? Então, não tem nada a ver. A prática religiosa de origem europeia é o catolicismo. Então, não tem a ver com isso, né? A
A letra C, herança colonial escravista brasileira, aí sim, né? Você estava atento lá na aula, eu falei que a gente ia ter uma questão lá na teoria, quando a gente falava no começo da aula, a gente ia ter uma questão que apontava para isso, né? Então, essa herança preconceituosa, racial, segregadora, vem da herança colonial escravista brasileira, que é o que diz aí o seu item C, é uma permanência, né? Esse preconceito ele é uma permanência lá ainda do passado escravista, né? Do nosso Brasil colonial. Portanto, é a letra C. A letra B, imigração japonesa na República Velha, né? Não, aí pode ser que a gente tenha tido, né, até uma perseguição a esses imigrantes japoneses, né? Isso é verdade. Por exemplo, ali quando a gente vai falando ali do período da Segunda Guerra Mundial, o elemento japonês ele vai ser tido como inimigo, assim como o alemão também e o italiano. Mas isso daí não tem nada a ver com o nosso item aí, com a nossa questão 02. Então deixa para falar dessa imigração japonesa mais para frente da história, tá bom? Portanto, a questão 02 é o seu item C. Seu slide 3 apresenta a questão 03 e vem também da onde? Lá da Enseja. Olha aí, né? Questões ótimas, né? Obrigado aí o Enseja, que faz assim as questões sensacionais, né? Questões boas que botam a gente para pensar de uma maneira objetiva e sem tanta complicação. Basta a gente estar atento no conteúdo. Muitos aspiram, a questão 03 diz, a condição de senhor de engenho, porque se trata de um título que traz consigo a possibilidade de ser servido, obedecido e respeitado. Resumindo, né? Essa aí é uma condição do senhor de engenho, porque ele é aquela figura patriarcal, ele está no topo da organização dessa sociedade. A ele, esse patriarca, né, deveria ser o quê? Ser servido, obedecido e respeitado. Ela é montada nessa lógica, tá bom? É uma sociedade também extremamente o quê? Se a gente for parar para pensar, um tanto machista, né? Por quê? Porque vem do mundo do homem, do patriarca, né? As decisões dentro dessa sociedade aí, né? Essa figura ela vai ganhando força, que é o senhor do engenho, tá bom? Isso daí está lá no livro Cultura e Opulência do Brasil, do ano de 1982, é um texto aí resumido, né, adaptado, do autor chamado Antonil. E aí ele quer saber, quanto à organização da sociedade colonial brasileira, para ocupar a posição descrita, para ocupar a posição social descrita, era necessário o quê? Né? Ou seja, para se chegar a ser um senhor de engenho, qual é o atributo, qual é os elementos que vai decidir, vamos dizer assim, né, quem vai ser aí o senhor de engenho. A letra A diz, a condição era exercer a condição social privilegiada e ser jesuíta. Se você está reparando aí no seu slide 3, esse material está disponível para você, eu grifei aí, na verdade eu coloquei em vermelho, mais do que grifei, né, as palavrinhas jesuíta na alternativa A, na letra B nobre, na letra C mascate e na letra D alforriado. Todos esses aí são elementos dessa sociedade colonial, desse Brasil colonial. Mas ele diz na letra A que exercer condição social privilegiada de ser jesuíta, o jesuíta, ele é aí um religioso, ele faz parte, é um padre que faz parte da ordem dos jesuítas, como nós já vimos, né, esses considerados soldados de Cristo, que vêm para o Brasil como elemento da contra-reforma, como elemento que vai catequizar, levar a fé cristã católica para os ditos povos não cristãos, e aí nós estamos falando dos indígenas, principalmente no primeiro momento, tá bom? Depois esse papel aí, ele continua ali já com os africanos escravizados, tá bom? Mas ele tinha que ser jesuíta? Não fazia parte, tá bom? A letra B, realizar a função eminentemente provedora e ser nobre, ele tinha que ser um homem de posses.
Função eminentemente provedora aí é ser dono das fazendas de açúcar, da cana-de-açúcar, né? Essa é a atividade provedora. O provedor, quando ele fala aqui, é no sentido de riqueza, né? E ser nobre. O nobre aí, vamos dizer assim, se a gente tem uma nobreza no Brasil nesse momento, essa nobreza, ela é conduzida, ela é organizada, ela é o mundo do senhor do engenho, tá bom? Portanto, a letra B responde o que ele quer saber aí, né? Para ser senhor do engenho, tem que realizar uma função eminentemente provedora e ser nobre. Letra B. A letra C, desenvolver atividade comercial rentável e ser mascate, né? Mascate aí eram os comerciantes que existiam, tá bom? Então não é a letra C. A letra D, conquistar a situação econômica diferenciada e ser alforriado. Quem esperava ser alforriado era o escravo, era aquele que estava na condição de escravo, era aquele que estava na escravidão. Então, alforriado aí, ele dificilmente, né, não vamos dizer assim que era impossível, mas ele chegava ao status de senhor do engenho. Há as exceções, né? A história, ela é um campo complexo. As pesquisas históricas, elas estão se atualizando a cada dia. Mas dizer que era uma situação fácil, essa mobilidade social, ser escravo e se tornar senhor de engenho, não era uma coisa muito fácil, a mobilidade social. Diferente da sociedade do ouro, onde essa mobilidade ela poderia acontecer de uma forma mais dinâmica, tá ok? Portanto, a sua questão 03 responde melhor o item B. Questão 03, item B. No slide 4, com a questão 4, uma questão que vem lá da Bahia, Universidade Estadual da Bahia, uma questão adaptada, melhorada para você. Nós temos aí, no período colonial brasileiro, duas economias foram particularmente significativas: a açucareira e mineradora. Fazendo uma comparação entre elas, podemos afirmar que, a letra A, as duas formas implicaram uma intensiva ocupação do solo e somente predominaram em regiões litorâneas. Já está errado aí quando ele fala uma intensa ocupação do solo, né? Essa intensa ocupação do solo, isso tem mais a ver com a cana-de-açúcar. E somente predominaram em regiões litorâneas? Não, a cana-de-açúcar sim. Mas o ouro é na região, mais o quê? Mais ao interior do Brasil, vamos dizer assim, a região já das Minas Gerais, mais ao interior do Brasil, mais além do limite daquele chamado Tratado de Tordesilhas. A letra B, enquanto no açúcar predominava o latifúndio e a ruralização, a mineração possibilitava a urbanização e certo mercado interno. Olha aí, né? Aí sim, ele responde para a gente perfeitamente, né? Com a cana-de-açúcar, o latifúndio, as grandes plantações, as grandes extensões de terra, as grandes fazendas de cana-de-açúcar, representando o mundo rural da colônia. A mineração possibilitou a urbanização, o desenvolvimento das cidades, aí Ouro Preto, né? Onde se tem esses registros primeiros do encontro do ouro. E certo mercado interno, ou seja, né, há uma dinâmica ali interna desse mercado, com certeza, né? Portanto, a sua letra B responde à questão 4. Item C, ambas os melhores resultados foram obtidos em regiões com predominância do trabalho assalariado, né? Não. O trabalho escravo aí, se a gente pensar na cana-de-açúcar, foi aonde se extraiu mesmo a riqueza dessa economia, da economia do açúcar. Letra D. Enquanto a mineração tornava Portugal dependente da Holanda, o açúcar assinalou a submissão aos ingleses. Falso, ele coloca isso daí só para confundir quem não está atento no conteúdo. Questão 04, item B. Vamos ver aqui uma questão aberta ainda sobre esse assunto na lousa para você. Então, temos aí, complementando as nossas questões extras, uma questão dissertativa, né? Uma questão aberta para a gente, diferente daquele modelo que a gente viu as 4 primeiras questões, que é a questão 05 da CESGRAN Rio, tá bom?
E aí eles perguntaram: a organização social brasileira teve aspectos diversos nas áreas do açúcar e do ouro. Caracterize a sociedade do açúcar na letra A e a letra B, a sociedade do ouro. Então vamos lá, letra A, a sociedade do açúcar, sociedade estratificada, ou seja, dividida, com um grupo privilegiado, o senhor de engenho e sua família, e a outra camada, escravos, dependentes e agregados. Isso aí é a sociedade açucareira. Na letra B, ele quer a sociedade do ouro. Era composta por 3 grandes grupos. Mineradores, ricos e autoridades reais, né? Ou seja, funcionários do Império Português, vamos dizer assim, né? 2, pequenos mineradores, comerciantes, tropeiros, soldados, profissionais liberais e padres. 3, o terceiro grupo, fechando aí a sociedade do ouro, eram os escravos. Vamos aí a uma leitura complementar, leitura de fontes históricas para você. Então temos aí fontes históricas, tá bom? Sobre o tema pertinente, né, da nossa aula. E aí essas fontes históricas elas vão enfocar a questão do trabalho escravo, certo? Então vamos aqui à leitura das fontes históricas, depois aí uma análise para a gente. Esse material, ele, como sempre, fica disponível para você como texto, tá bom? É um material extra para você e está disponível como texto. Então, leitura de fontes históricas. Fonte 1, anúncio do jornal O Cearense, publicado em 27 de junho de 1866. 100 mil réis de gratificação. Fugiu a 20 de fevereiro do corrente ano o escravo Joaquim, conhecido no sertão por Lauredo, de idade de 30 anos, pouco mais ou menos, mulato, laranjo, baixo, corpo regular, cabeça grande, cabelos arruivados e chegados. Cara larga, nariz chato, pouca barba, pernas arqueadas, pés curvos e chatos. Foi escravo do finado padre Francisco Antônio da Cunha e é hoje de Joaquim Monteiro da Silva. Quem o pegar e levar ao seu senhor será gratificado com a quantia acima. Aracati, 22 de junho de 1866. Vamos ver aí a fonte 2. Fonte 2, reportagem publicada na revista, abre aspas, Revista de História da Biblioteca Nacional, fecha aspas, ano 5, número 54, em março de 2010. É um texto adaptado, tá bom? Terra da Vergonha. Antônio morava no Maranhão e precisava de trabalho. Até que ficou sabendo que uma propriedade estava recrutando peões. Ele se interessou e foi com mais 41 trabalhadores para o local de serviço. Chegando lá, foi vendido por R$80 ao fazendeiro Miguel de Souza Rezende. Ele passou a trabalhar na derrubada da mata e na limpeza do pasto. Dormindo em barraco, passando fome, sem dinheiro para enviar a família e ainda devendo o armazém da fazenda, decidiu fugir, mas o cantineiro avisou: não faça isso que eles te matam. Aí o cantineiro falando para ele, né? Abre aspas e fecha aspas, que é a palavra do cantineiro. Referindo-se aos muitos jagunços armados que rondavam a fazenda. Um colega chegou a ouvir tiros à noite. Com a palavra, o ex-escravo Antônio, abre aspas, rapaz, eu não tenho medo de homem, não. Eu posso ver, mas eu vou embora. Eu não vou ficar aqui trabalhando a noite todinha escravizado. Fecha aspas, né? Então, 2 fontes históricas escritas pra gente, né? Aí, uma, como você está vendo aí, do ano de a fonte 1, de 1866. Isso é século XIX, é o momento em que o Brasil está vivendo aí a escravidão, né? E na fonte 1 você viu aí que é um relato, né, de um escravo que fugiu. Nós falamos lá que uma das formas de resistência à escravidão era justamente o que? A fuga, né? E aí eu destaquei
em negrito aí, quando você perceber no seu texto, algumas palavras, né? Foi escravo do finado padre Francisco Antônio da Cunha e é hoje de Joaquim Monteiro da Silva, né? Aí demonstrando realmente, né, aquela coisa da compra, da venda do escravo, né? O indivíduo como um objeto. E é um jornal, né, o cearense, né, lá de Aracati, e aí era muito comum esse tipo, né, de anúncio nesses jornais. Esse jornal aí, o cearense do Ceará, então, circulava aí, né, essa gratificação para quem capturasse o escravo, tá certo? Então, isso aí era muito comum. Então, essa fontezinha, ela mostra isso aí pra gente, né? A dinâmica da escravidão, a compra, a venda, a fuga, né? A resistência desse escravo, né? Fugindo, né? E aí a procura, né? Vamos dizer assim, um tanto preocupada, né? Há uma descrição, né? Das características físicas, né? Do escravo, né? Talvez os mínimos detalhes aí era importante, né? Para que se recuperasse aí esse escravo, né? E se pagava ainda uma gratificação, né? Para você ter aí uma dimensão. Então isso no século XIX. Mas a fonte 2 também fala de um escravo. E está falando de um escravo já no século XXI. Se você reparar aí, ó, a reportagem é de março de 2010. E aqui também mais um que aí, né, caracteriza o trabalho análogo à escravidão já no século XXI. Mas com características bem semelhantes, né? Por isso que é análogo, né? Ele também foi vendido a um valor de R$80, né? E ele também, a outra coisa em comum com a fonte 1 é que o escravo Antônio, na fonte 2, ele também encontrou como forma de resistência a fuga, né? Então, a fonte 2 caracteriza isso, né? O trabalho escravo análogo, né? Ou seja, semelhante à escravidão que a gente tinha no período colonial e no período imperial também, né? Então a fonte 2 ela demonstra muito essas permanências, né? Até que ponto, né, realmente a escravidão ela teve um ponto final em 1888, né, com a lei Áurea, né? A lei Áurea pôs um ponto final realmente na dinâmica, né, dessa escravidão, do tráfico negreiro, né? Esse inserimento da mão de obra escrava africana no Brasil, mas porém o trabalho escravo ele é uma realidade, como mostra aí a fonte 2, ok? Então, para a gente perceber aí, né, fazer até comparações, né, dessa escravidão praticada no século XXI, esse trabalho escravo, né, com o trabalho escravo lá no século XIX, no passado brasileiro, ok? Até que ponto a gente ainda está preso com permanências, né, desse passado escravista, ok? Então aí foram as suas fontes históricas, aproveite, releia, perceba mais detalhes na leitura das suas fontes históricas, né? Estude e até a nossa próxima aula de História com o professor Daniel.